Vamos lá, pessoal, agora voltamos aqui então. Lembrem-se, nosso exemplo hoje para a gente navegar por essas novas ferramentas de busca na internet, essas dicas, esses macetes de como conseguir as melhores respostas para as perguntas do seu dia a dia. O primeiro exemplo aqui que a gente vai ter é emenda parlamentar. Então imagine vocês, vou até colocar aqui o meu apontador para facilitar a visualização. Imaginem vocês que eu quero aprender mais, quero saber mais sobre as emendas parlamentares. Eu pego e jogo esse tema lá no Google, né? Eu pego esse tema e jogo no Google e já começo a ver aqui um monte de informações. Obviamente, como esse tema, emenda parlamentar, ele está também conectado, né? Ele também está associado a algumas notícias, algumas novidades, né, que envolvem muito política. As informações que vêm dessa busca, elas estão poluídas, elas estão ali um pouco não tão eficientes para achar a resposta. Sabendo isso, eu começo a minha pesquisa, eu começo aqui esse meu trabalho de buscar a resposta para a emenda parlamentar, mas obviamente eu só vou conseguir formatar boas perguntas, ou seja, eu vou fazer essa leitura inicial e como essas informações não estão bem buscadas, eu vou ter só um pouco vou ter dificuldade e eu vou conseguir apenas formatar as perguntas. Então, como eu fiz essa primeira busca e tive lá uma ou outra notícia que valeu a pena, eu peguei e formatei essas duas perguntas aqui. Uma, como conseguir uma emenda parlamentar e qual que é o valor de uma emenda parlamentar? Olha, duas perguntas muito interessantes para a gente começar a nos aprofundar nessa temática que é emenda parlamentar. Legal? Vamos lá. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é um jeito de buscar que você vai conseguir trazer só um tipo de arquivo no Google. Então, por exemplo, se eu quero arquivos em PDF, e por que PDF é um formato de arquivo interessante? Então, por exemplo, nós temos que tipos de formato de arquivo. Eu posso ter PDF, eu posso ter PPT, que são apresentações de PowerPoint. Eu posso ter, por exemplo, XLX, eu acho que é de Excel. Eu posso ter outros formatos, JPEG, que é foto, PNG, que é foto. São extensões. Então, quando você olha para um arquivo e no final está .pdf, .ppt, .jpeg, quer dizer que o formato do arquivo é aquele. Nesse caso, a gente está buscando os PDFs, porque os PDFs eles normalmente são os formatos de arquivo que os relatórios são publicados. Então, órgãos públicos, empresas, institutos, universidades, eles publicam seus relatórios, seus arquivos em PDF. É uma prática que existe no mercado porque o PDF é um formato que é mais fácil para você colocar ele na internet. Então, se eu coloco no final da minha busca aqui, ó, emenda parlamentar, file type, ou seja, tipo de arquivo, file type, PDF, eu estou dizendo o seguinte para o Google: Google, me traga apenas os formatos, os arquivos, as respostas que estejam em PDF. E isso é muito legal porque, lembra que eu falei, o Google não sabe entender a importância, não sabe entender exatamente o que você quer. Conforme você vai utilizando essas estruturas, você vai dizendo para o Google o que você quer de fato. Então, nesse caso aqui, o que eu estou dizendo para o Google? Google, me traga arquivos de PDF que contenham o termo emenda parlamentar. Olha que legal. Se eu faço essa busca aqui no Google, olha que interessante. Todos os arquivos que são as respostas do Google para mim, eles estão nesse formato de PDF. E aí eu posso entrar, por exemplo, aqui nesse arquivo, ó, Manual de Emendas 2018. É um arquivo da Câmara dos Deputados, então já é um arquivo de um órgão que é referência nessa temática, e eu tenho aqui, olha, um conteúdo de 139 páginas que eu consigo saber exatamente do que se trata a emenda parlamentar. E olha que legal, eu já começo a descobrir outras coisas
que me ajudam nessa busca. Por exemplo, os telefones de pessoas dentro da Câmara que dominam esses termos aqui, essas áreas temáticas. Logo, se eu quero entender um pouco mais de emendas parlamentares que foram para educação e cultura, essas pessoas aqui podem me ajudar. Mas outra dica para vocês, dentro dos arquivos PDF, se você apertar Ctrl F, vai aparecer uma caixinha aqui para você buscar aquilo que você quiser, aquilo em termos, né? Então, se eu colocar a palavra emenda, ela aparece 704 vezes. E aí eu consigo ir, 172 vezes. Eu consigo ir buscando exatamente dentro do arquivo aonde esse termo é abordado. E isso facilita também a minha leitura para eu ler exatamente as coisas que fazem sentido. Então, outra dica para vocês é, quando forem trabalhar, pesquisar dentro de um arquivo PDF, apertem a tecla Ctrl e a letra F ao mesmo tempo, que vai aparecer esse campo de busca. Então, olha que legal, tenho esse arquivo aqui gigantesco sobre emendas parlamentares. Nesse arquivo aqui, como eu já dei uma olhada, tem as emendas que foram aprovadas no ano de 2018, então eu consigo olhar o que foi aprovado, que tipo de projeto, quais as destinações, e isso também ajuda no entendimento daquelas perguntas que eu coloquei, que era o que é uma emenda parlamentar, como eu consigo, e também qual é o valor de uma emenda. Já responderia as minhas perguntas em partes esse arquivo. Mas vamos voltar aqui. Fiz a minha busca aqui no FileType PDF, mas poderia ter aparecido para mim arquivos onde só a palavra emenda aparecia, e outros arquivos onde só a palavra parlamentar aparecia. E por que isso é ruim? Porque às vezes, quando você vai pesquisar um termo que é mais amplo, as palavras separadas vão te levar a respostas, a resultados muito diferentes. Então, se eu colocar a palavra emenda parlamentar, pode ser que eles vão me trazer vários conteúdos sobre parlamentar. Então, notícias, documentos que envolvam parlamentares. E emenda, você pode até, no caso, receber arquivos sobre emendas de fio, que não é o caso, a gente não quer aprender como que faz uma emenda de fio, a gente quer entender como funciona uma emenda parlamentar. Para resolver esse problema, a gente pode utilizar o quê? As aspas. Então, olha que legal, uma nova ferramenta, um novo método para vocês buscarem, que é vocês colocarem os termos entre aspas, e aí você vai pesquisar exatamente aquele termo. No nosso exemplo aqui, a gente tem dois pontos, emenda parlamentar, aspas, emenda parlamentar, aspas, OSC. Então, a gente está cada vez mais refinando a nossa busca. Olha que interessante. Fiz essa busca aqui para vocês verem. Então, eu tenho emenda parlamentar entre aspas, OSC entre aspas, FileType, PDF. Traduzindo para a linguagem que não é do Google, para a linguagem da gente, o que eu estou querendo aqui nessa busca? Olha o Google, eu quero que você me traga arquivos em PDF, ou seja, me responde só com arquivos que sejam nesse formato PDF, mas que nesses arquivos contenham o termo emenda parlamentar, tudo juntinho, e também que tenha nesse arquivo, né, a palavra, o termo, a sigla OSC. E aí ele me deu aqui diversos termos, diversos resultados que envolvem isso. Por exemplo, vamos olhar isso aqui, celebração de parceria Emirosc Cultura, arquivo aqui do governo de Brasília. Vamos olhar aqui um pouco um pouco desse arquivo. Como eu sou esperto, eu fiz o curso da Fomenta, eu vou dar um Command F e vou colocar a palavra OSC. Vamos ver onde aparece a palavra OSC aqui. Dei o meu Enter. Mirosc. Aí eu vou ter outros termos aqui, Mirosc. E eu vou navegando sobre esse arquivo. Aí tem a lei que fala sobre projetos de cultura. Vamos navegar aqui e ver. Olha que legal. Um passo a passo, como é uma parceria celebrada mediante chamamento público, sem chamamento público. E aí eu vou, nesse arquivo aqui também, entender como que acontece o passo a passo. Então, olha que interessante.
Em dois arquivos, eu já olhei um histórico, descobri naquele PDF um histórico que existe de como entender essa questão de emendas parlamentares, e nesse arquivo eu entendo passo a passo, mais focado na cultura. Então, eu já começo, olha que legal, estou trazendo conhecimentos para dentro da minha organização que são diferentes e complementares ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos retomar. File type PDF me traz arquivos só do tipo PDF, eu posso usar File type PPT para conseguir arquivos em PowerPoint, File type JPEG para conseguir uma foto, então o Google entende que eu só quero esse tipo de arquivo. Outra coisa, se eu quero trabalhar com termos selecionados, eu quero segmentar esse termo, eu quero que ele apareça sempre juntinhos, por exemplo, se eu quero que a palavra emenda, o termo emenda parlamentar apareça junto, eu coloco as aspas. E você pode combinar, obviamente, esses resultados para você ter uma busca mais refinada. Então, olha que legal, aqui foi a nossa busca, entre aspas, emenda parlamentar, entre aspas, OSC e o File type PDF. Você tem resultados cada vez mais refinados. E tudo isso que eu vou conseguindo de perguntas, de respostas, de resultados, eu copio o link ou eu baixo para o meu computador e eu vou colando aqui nessa nossa querida planilha de gestão de conhecimento. Depois, se eu quero começar a fazer buscas ainda mais refinadas, tem uma ferramenta do Google que é interessante também, que eu posso selecionar o período aonde essa resposta foi publicada na internet. E, por exemplo, no caso de emendas parlamentares, que são temas que podem mudar de acordo com o tempo, ou seja, uma lei pode chegar e mudar o regimento, as regras que envolvem emenda parlamentar. Como aconteceu, por exemplo, mudaram o nome do sistema, o sistema é o mesmo, mas mudaram o nome do sistema, como ele é divulgado na sociedade, o Sincov, mudaram ele para outro, Siconv, né? Mudaram para outro nome. Então, se eu quero apenas notícias, termos que estejam mais quentinhos, mais recentes, eu posso utilizar aqui, eu venho em ferramentas, e eu posso escolher o idioma, o período, eu posso escolher ao pé da letra, ou seja, exatamente uma busca ainda mais refinada, e eu posso utilizar aqui, olha, o intervalo até personalizado, ou seja, eu quero respostas que foram publicadas de tal a tal data, e isso faz com que a gente consiga ainda mais refinar a nossa busca. Vamos continuar aqui, gente. Vamos chegar nessa próxima etapa, que é a etapa de conseguir. Uma dica assim, que a gente descobriu aqui na FOMET, não a gente, mas a gente aprendeu bastante nesse processo, que quando eu vou lá e quero descobrir, por exemplo, captação de recursos, e eu coloco lá emenda parlamentar, ou seja, eu quero resultados que contenham emenda parlamentar e também que tenham nesses resultados o termo captação de recursos. Aí eu venho aqui, deixa eu até ver se é esse o resultado que a gente está buscando. É sim um curso, é um curso que existe da Exaf Escola com o nosso querido professor Murilo Miranda Bastos Neto. Tá de terno, pessoa séria, estudada. Eu falo, eu acho que eu quero saber um pouco mais sobre esse nosso amigo Murilão aqui, que é o nosso querido professor, maior especialista em Sincov do Brasil. Queria eu ser o maior especialista em Sincov. Quer ver? Eu vou até tirar aqui minha carinha da frente para vocês verem que ele de fato é o maior especialista, ele está dizendo pelo menos que é o maior especialista em captação de recursos e Sincov, através de emendas parlamentares. Quero então conhecer mais, quero saber mais sobre o Murilo, quero pegar e ver se o Murilo, como ele é professor, ele é um especialista, se ele tem outras publicações na internet. O que eu faço, gente? Eu coloco entre aspas o nome desse especialista e pergunto para o Google se existem arquivos em PDF que contenham o nome dessa pessoa. Por que isso é interessante? Muitos dos professores, eu não sei se todos, mas eu acho que a grande maioria, eles são professores universitários e têm ali uma vida acadêmica muito ativa, ou seja, eles publicam seus estudos, seus relatórios, tudo aquilo que envolve a temática que ele é especialista.
e ele publica esses resultados, essas pesquisas em PDF. Então, se eu colocar o nome desse especialista entre aspas, para realmente o Google entender que eu quero apenas os resultados que contêm o nome completo dessa pessoa e o tipo de arquivo PDF, eu vou ter ali resultados que na sua grande maioria, estão relacionados ao campo de pesquisa desse especialista. Vamos lá. Então, olha que legal. Eu venho aqui, Universidade Católica do Pernambuco, eu já começo a achar um monte de resultados que está relacionado, obviamente, ao que o nosso amigo Murilo faz. Então, uma publicação de um especialista. Eu não preciso, talvez, fazer o curso dele, porque eu vou encontrar aqui por conta própria o resultado, a pesquisa, aquilo que ele propõe como conhecimento. Vamos lá. Por exemplo, aqui, nesse caso, elaboração de projetos em Convio. Eu vou lendo, eu percebo que, na verdade, eu vou ter tudo o que eu preciso saber sobre o plano de trabalho, a legislação, como que eu faço um projeto, quais são as cláusulas obrigatórias, qual que é a fase de proposição, tudo isso que eu precisaria saber e que é tema do curso dele, está nesse artigo publicado pela Universidade Católica do Pernambuco, onde o Murilo é professor, e ele ajudou a conceber esse documento. Obviamente, não estou falando para vocês não fazerem os cursos, mas para buscarem conteúdos extras que esses especialistas publicam. Então, se a gente começar a olhar, buscar especialistas, buscar o nome dele aqui, né, entre aspas, a letra maiúscula, se você quiser que também o Google entenda que é um nome, né, um nome de uma pessoa, você vai achar diversos resultados muito interessantes. Então é isso que eu tinha para falar por enquanto sobre pesquisas no Google. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de como buscar outros tipos de conteúdo. Legal? Lembre-se, gente, é sempre uma prática. Você vai pesquisando e vai ganhando ali musculatura para continuar cada vez mais fazendo pesquisas mais refinadas, mais eficientes. Beleza? Até daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai falar sobre buscas, temas que não são espaços onde esse conteúdos específicos estão armazenados. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.